A Sociedade Brasileira de Psicanálise apresenta No Divã, com Ivan Lima de Azevedo. Durante muito tempo, o ser humano, o homem, ele não tinha voz, ele não falava. Durante muito tempo, o homem aguentou todos os seus sofrimentos emocionais calado. Quando ele resolvia se queixar para alguém de que estava tendo problemas emocionais, a pessoa logo falava para ele: isso é bobagem, isso vai passar, daqui a pouco isso passa. E o homem ficava acumulando na sua mente, na sua cabeça, sintomas e sensações que iriam gerar sintomas físicos para o corpo, desencadeando aí problemas psicossomáticos, como dores de cabeça, aftas, aquela cefaleia terrível, sensação de aceleração no peito, a sensação de morte, a sensação de que vai mesmo morrer, as mãos frias. E durante muito tempo a pessoa, ela sentia a mão coçando, daí ela falava assim: olha, é dinheiro, quando minha mão coça assim, é dinheiro. Ou então quando o olho fica piscando, não é? Tem momento que o olho fica piscando, e a pessoa fala assim: alguma coisa vai acontecer quando o meu olho fica piscando. E na verdade, tudo isso são manifestações psicossomáticas. Seu olho ficar tremendo não quer dizer que vai acontecer alguma coisa. A sua mão ficar coçando não quer dizer que você vai ganhar ou vai perder dinheiro. Também pode ser que não sejam manifestações psicossomáticas, sejam situações do próprio corpo, do próprio organismo. Mas algumas dessas manifestações no corpo são situações psicossomáticas. E o homem, durante muito tempo, ele não podia falar sobre isso. Ele não tinha voz, ele não tinha vez. Somente depois de Freud, quando Freud inventou a psicanálise, aí sim, o homem começou a ter fala. Tanto que a psicanálise é a cura pela fala, né? O paciente, a cura acontece com o paciente quando ele fala. Eu até daria um exemplo de como a fala ela é importante. Lembra, você que é católico, quando você comete um pecado, você comete alguma coisa que você julga que não é certo, e você vai para o confessionário, você vai se confessar. O que acontece quando você sai do confessionário depois de uma confissão? Tem pessoas que falam assim: agora eu estou tão aliviado, eu fui perdoado, que na verdade a questão não é nem o ter sido perdoado. A questão é, você falou, você conversou com alguém, você desabafou, você contou a sua história, e sabendo que aquela pessoa, ela não iria comentar com ninguém. É um ouvinte que guarda segredo. Por isso a cura pela fala. Freud, ele atentou para isso. E Freud começou a dizer para o homem: fala, conta, associa, fala a sua história. E Freud começou a estimular as pessoas a falarem. E aí sim, depois de Freud, o homem começou a ter voz e a ter vez. Hoje, no meu divã, está a psicanálise. A invenção da psicanálise. No Divã. Agora sim o homem pode falar. Agora sim o homem consegue fazer com que a sua voz seja escutada. O homem agora, ele pode falar de seus problemas emocionais, dos seus conflitos. O homem, ele pode chegar agora para
para o outro e falar, eu estou com uma depressão, eu estou angustiado, eu estou com uma sensação ruim. O ser humano agora, ele pode conversar sobre os seus conflitos emocionais. E eu lembro que chegando num posto de gasolina para abastecer, ao estacionar ali na bomba, tinha 2 frentistas. Pelo que eu pude perceber, eles estavam conversando sobre algum conflito. E o homem, um dos frentistas, que eram 2, um pegou a bomba e foi abastecer meu carro. E continuou conversando com o outro. E o outro frentista que estava no caixa falou assim para ele: olha, você precisa fazer análise. Olha só como a psicanálise, olha só como a análise, ela está se tornando tão popular, que mesmo talvez esse frentista não sabendo em profundidade o que quer dizer a psicanálise, ele entende de que o amigo precisa fazer análise, de que o amigo ele precisa de um atendimento especializado. E eu lembro que também, semelhante caso como esse, eu lembro que essa semana eu estava assistindo De Frente com Gabi, e ela estava entrevistando o Anderson, e ela conversando com ele, e ela perguntava assim para ele: como é que você administra essa questão de perder, porque você tem uma cobrança em cima de você, todo o país deposita em você uma certa esperança, você há 6, 7 anos mantinha aí o cinturão, era campeão mundial de MMA, e ele começou a falar para a Gabi dos conflitos, de que não era fácil, de que do emprego dele, das lutas, dependia muita gente dependia do sucesso dele, ele sustentava muita gente. E ele falando assim para a Gabi: só que eu escuto muita gente com problemas, mas eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho a quem conversar. Daí a Gabi falou para ele assim: você já pensou na ideia de fazer análise? E o lutador, ele falou assim: não, eu não havia pensado na possibilidade de fazer análise, mas minha filha, outro dia, lá em Orlando, ele deve ter uma casa lá também, deve morar lá também, lá em Orlando, num certo momento, a filha falou assim: pai, você precisa fazer análise, você precisa procurar um psicanalista. Quarta-feira, agora, a Gabi, que é com o programa Gabi Quase Proibida, ela entrevistava Gabriela, conhecido aí pelo nome de Lola Benvenuti, acredito que seja isso, uma pessoa, uma moça de 21 anos, que teve a sua vida sexual iniciada aos 11 anos, começou a se prostituir aos 17 anos e hoje ela tem 21 anos. E ela discorrendo sobre sua vida aí no programa da Gabi, a Gabi, uma pessoa muito culta, inteligente, ela percebeu que nessa jovem existiam alguns conflitos, porque uma das falas dela, e eu observei isso assistindo a entrevista, ela falava que a vida dela está bem, está tranquila. O único problema meio ruim é que ela perdeu a família. A família de classe média, morava no interior de São Paulo, e ela disse: eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi toda a minha família. Ela, uma pessoa de nível superior, ela, 21 anos, formada em letras, ou seja, ela está dentro do padrão, da educação brasileira, por tempo de formação, que o tempo de formação pode variar de 21 aos 24 anos de idade, e ela já aos 21, já graduada, ela deve ter graduado aí com 19, 20, ou seja, uma pessoa ir numa faculdade pública.
que teve que passar por um processo seletivo um pouco mais complexo, né? Mas ela aí, a Gabi observou esse conflito nela, e a Gabi falou assim para ela: você já pensou na possibilidade de fazer análise? Você já pensou na possibilidade de procurar um profissional da psicanálise? E ela olhou para a Gabi e ela comentou, e ela falou: ainda não havia pensado nessa possibilidade, mas é uma alternativa. O que eu quero falar para você que me assiste agora, que a psicanálise é uma alternativa para você resolver os seus conflitos emocionais. A psicanálise, ela é uma alternativa ou uma possibilidade de você ser entendida, de você ser compreendida, e a partir desse princípio você também possa se compreender, possa se entender, e dessa forma você pode viver um pouco melhor. Eu vou chamar um VT agora, falando um pouco sobre a invenção da psicanálise. Vamos assistir juntos. No Divã. Inconsciente, complexo de Édipo, ego, superego. Todo mundo usa esses termos para falar dos nossos desejos ocultos, fantasias, inibições. Mas o que muita gente esquece é que esses termos têm certidão de nascimento e paternidade. Foram criados por Sigmund Freud, médico e pensador austríaco que revolucionou a cultura moderna ao criar uma ciência sobre a alma humana, a psicanálise. Para mergulhar na psique, no mundo dos sonhos e dos pensamentos, Freud analisou vários pacientes. Mas também teve como fonte importante escritores e personagens que expressam os nossos conflitos interiores. Nesse Entre Linhas especial, a gente mostra o que Freud deve à literatura e o que a literatura deve ao impacto das suas ideias. Eu acho que o papel de Freud pode se comparar ao de Marx ou de Nietzsche. É costume a gente juntar os três como os grandes emancipadores, os grandes pensadores, que no meio de uma sociedade muito conservadora, como a do século XIX, tiveram a coragem de contestar essa máscara vitoriana, essa máscara moralista. Freud, uma série de ideias de Freud, mais do que isso, talvez um certo estilo freudiano, passaram a ser totalmente incorporados pela maneira absolutamente comum de olhar para a realidade, para o mundo e para os outros, né? Isso é muito mais importante do que a própria difusão da psicanálise. O criador da psicanálise foi um médico vienense que resolveu, no caso em que as mulheres histéricas que ele conheceu no hospital psiquiátrico enquanto ele estava tentando fazer uma formação com o Charcot, que era um outro médico famoso francês. Ele descobriu que não adiantava tratá-las com banho frio, eletrochoque, sugestão, hipnose, tinha que escutá-las. Você pode falar hoje de Édipo num restaurante, não precisa que nenhum psicanalista esteja presente, todo mundo vai saber mais ou menos o que é. As pessoas usam a palavra inconsciente o tempo inteiro, ou subconsciente, que seja. O que a senhora já ouviu falar sobre Freud? Já ouvi falar que o Freud é o pai da psicanálise. Psicanálise é o pai da psicanálise, teorizou várias coisas. Se pudermos inferir a existência de atos inconscientes, então tudo isso que antes parecia incompreensível adquirirá um novo ordenamento compreensível e demonstrável. Isso você ouviu o tempo inteiro. Você fala, eu fiz isso de forma inconsciente. Nós somos guiados em parte pelo nosso inconsciente. Agora, tem alguns termos que o Freud teorizou que são utilizados na fala diária, né? A gente incorporou e às vezes a gente nem sabe. Você lembra de alguns? O famoso complexo de Édipo, né? De mãe com filhos. Eu tenho 2 filhos, sei bem o que é isso. Egocêntrico também é muito usado. Vem dele, né? O ego representa o que pode ser chamado de razão e senso comum, em contraste com o id, que contém as paixões. Tem muita gente que fala, né? Tem um ego inflado, superego, também isso também está presente no dia a dia. Com certeza, principalmente hoje, né, na era digital, essa coisa do Orkut, o ego está sempre em questão, está sempre em foco, eu acho. Complexo é uma das coisas que a gente usa com muita frequência na linguagem cotidiana. Nem Freud explica quando algo é muito fora do normal. Essa é uma expressão usada, bem usada. Bem usada. Olha aqui para ele não explicar. Sempre haverá um freudiano chato para dizer, não é bem isso que Freud, mas não tem importância. O que é muito importante é que as pessoas
conseguem muito facilmente pensar a subjetividade como sendo dividida, por exemplo, a ideia de que a subjetividade é feita mais de conflitos do que intenções límpidas. Ele revelou um reino de imagens, representações, fantasias, etc., não é? Absolutamente fascinante e, em particular, no que se refere à literatura, né, contribuiu para desvendar alguns dos mecanismos da criação literária. Freud era um leitor voraz de várias coisas, de história, de biografias e de literatura, claro. Inclusive os seus contemporâneos. O próprio Freud dizia que ele tinha aprendido mais sobre a alma humana com os escritores do que com os psiquiatras, né? E isso se constata lendo as obras dele, nas quais os dois autores mais citados são, de um lado, Darwin e do outro lado, Goethe. A literatura foi uma paixão dele. Quer dizer, quando você lê as obras de Freud, citações literárias são muito frequentes. Ou ele cita peças de Schiller, cita Goethe. Particularmente, né, Freud cita muitas vezes Shakespeare, falando do complexo de Édipo, ele fala do Hamlet, por exemplo, né, na interpretação dos sonhos. Por outro lado, ele também gostava dos escritores mais, digamos assim, mais clássicos da sua época. Né, Stefan Zweig, por exemplo, né, Rudyard Kipling, Schnitzler, com quem ele manteve uma correspondência fascinante, interessantíssima. That it would be a subtraction. Yeah, because you're going to be taking Freud. And there were all these other people around us. Hundreds of them everywhere. Everyone was fucking. And then I was fucking other men. So many. I don't know how many I was with. Freud viveu em Viena, na Áustria, num dos momentos mais efervescentes da cultura europeia do século XX. Para você ter uma ideia, ele foi contemporâneo de compositores como Mahler, Schoenberg, Alban Berg, de escritores como James Joyce, Virginia Woolf, e de movimentos de vanguarda como o expressionismo e o surrealismo. A psicanálise vinha desvendar o mundo do inconsciente e tinha uma afinidade muito grande com uma literatura que rompia com o realismo do século XIX, procurando captar o fluxo obscuro dos pensamentos e emoções. Mas a relação de Freud com a arte moderna sempre foi tensa, como você continua a ver nesse entrelinhas especial sobre o pai da psicanálise. De que maneira você vê que a literatura incorporou o discurso freudiano? Bom, nas vanguardas clássicas, por exemplo, o surrealismo tentou isso de maneira totalmente errada. Surrealistas que Freud considerava loucos integrais, né? Ele escreveu isso ao Stefan Zweig, com quem ele se correspondia, dizendo: eu não entendo o que essa gente vê em mim, eu não entendo nada do que eles falam, do que eles fazem, e eu acho que eles são malucos integrais. André Breton, enfim, todos esses, né, se aproveitaram de vários elementos da psicanálise, a livre associação, que eles transformaram na escrita automática, por exemplo. Tem uma correspondência entre ele e André Breton que é famosa, em que Breton queria lhe mandar uma coletânea dos seus sonhos e Freud disse que os sonhos não tinham nenhum interesse, o que interessava era a interpretação. A antiga crença de que os sonhos preveem o futuro não é inteiramente desprovida de verdade. Afinal, ao retratarem nossos desejos como realizados, os sonhos estão de certo nos conduzindo para o futuro. Mas esse futuro, que o sonhador representa como presente, foi moldado por seu desejo indestrutível à imagem e semelhança do passado. Basicamente do Freud, eu sei um pouco sobre os sonhos, enfim, muito básico da teoria dele. Interpretação dos sonhos, consciente, inconsciente. Freud e as vanguardas não se deram muito bem, né? Porque o Freud não era exatamente um adepto das literaturas vanguardistas, mas ele foi absorvido. Ele não absorveu tanto as vanguardas como as vanguardas o absorveram. De fato, o fluxo de consciência, a associação livre, né? Todas as propostas do expressionismo são afins à psicanálise, trazem questões que a psicanálise elaborou. A idealização que se faz de uma figura como Freud sugeriria que ele era ótimo em tudo, gostava de tudo, era um homem extremamente aberto e, na verdade, é claro, ele tinha também os seus preconceitos, os seus limites, né? Embora a psicanálise tenha, seja talvez ela mesma também uma dessas artes de vanguarda, não é? Uma dessas coisas novas que o século XX trouxe, para a cultura humana, o próprio fundador dela, em certos momentos, estava aquém da sua própria invenção, que só mostra que ele era humano, demasiado humano. Depois disso, teve, de novo, eu acho, nas vanguardas dos anos 60, 70,
uma tentativa de produzir uma literatura que mostrasse, digamos, a incorporação da sofisticação da psicanálise. As vanguardas francesas dos anos 60, 70, Telquel e companhia, aí eram muito mais tentando mostrar o que tinham aprendido do lacanismo e de Lacan do que de Freud. Eu acho que hoje, no fundo, o que sobra disso é que a grande maioria dos autores, simplesmente por serem, antes de mais nada, homens comuns e geralmente leitores, incorporaram na sua visão básica do mundo, dos outros e da experiência humana elementos da psicanálise. No Divã! Freud criou a psicanálise. Freud era um neurologista, médico. Freud, filho de judeus, ele observou que quando os pacientes chegavam à clínica para consultar, muitos não tinham problema físico. E ele chamava de pacientes neuróticos, os meus pacientes neuróticos. E Freud começou a se questionar se esse indivíduo, se esse paciente, depois de uma bateria de exames, ele não tem nada, ele não acusa nada no diagnóstico, mas ele continua com sintomas de doença. O que tem esse paciente? Qual o problema desse paciente? E Freud começou a atentar para o emocional. E o homem ele poderia estar passando por problema emocional. E ele começou a conversar com o paciente e falar ao paciente: me conte a sua história, como é que foi a sua infância. A princípio os pacientes se assustavam. Como é que o médico está me perguntando como é que foi a minha infância? Como é que eu era quando criança? Nunca médico nenhum perguntou sobre a minha vida pessoal. Muitos dos médicos mal levantam a cabeça quando o paciente chegava, e isso também acontece ainda hoje em alguns médicos, infelizmente. Quando o paciente chegava ao médico, o médico cabeça baixa, o paciente sentava na cadeira, ali ele ficava. O médico falava para o paciente: o que é que você sente? E já ia prescrevendo. O paciente conversando e o médico prescrevendo ali a receita. Mal olhava na cara do paciente, no olho do paciente. E o paciente sai do consultório e fala: gente, aquele médico é tão frio, nem olha para a gente. E graças a Deus esse quadro dentro da medicina ela tem mudado. Tem mudado sim. Principalmente esses médicos mais novos, quando o paciente chega para ser atendido, muitos desses médicos, ele levanta da cadeira dele, da mesa, e vai receber o paciente na porta, estende a mão, cumprimenta o paciente, pergunta: oi, tudo bem? Sente aí. O que você está sentindo, meu querido? E o paciente começa a conversar e o médico atentamente fica escutando, fica ouvindo. E no final ele fala: pois bem, meu querido, o que você tem, ou que eu vou lhe prescrever? Porque o paciente chegava no médico e o médico simplesmente prescrevia e não explicava para o paciente o que estava acontecendo com ele. E o paciente queria entender por que ele estava daquele jeito. E ele não conseguia compreender o porquê daquilo. E hoje alguns médicos já conversa com o paciente e já explica para o paciente o que está acontecendo com ele. Eu até, esses dias eu fiz uma postagem no Facebook, sem perder o raciocínio aqui da psicanálise, no atendimento do paciente, de que a questão da vinda de médico de outros países, né, para atender no sertão, no interior do Brasil, onde a medicina não chega. São duas pessoas que não chegam no interior do Brasil. É médico e padre. Não chega no interior do sertão. E eu tinha postado de que, depois que a presidência da República foi favorável à vinda de médicos estrangeiros para atender no Brasil, aí a classe médica se organizou, porque eles nunca tinham se organizado. Uma das classes mais desunidas que tem
é a classe médica. É cada um na sua, é cada um no seu trabalho, eles não se relacionam, não se entendem, é cada um por si, Deus contra todos, ou Deus por todos. E agora eles se encontram, fazem manifestações, colocam nariz de palhaço, pinta rosto e vai para a rua dizendo querer melhor condições para a saúde, sendo que essas manifestações elas são feitas somente agora por conta da vinda de estrangeiro. O que eu imagino é que eles não querem perder a fatia de mercado. Eles não querem deixar de ganhar dinheiro, mesmo sem ter condições de atender, sem querer sair do conforto do seu consultório, sair do conforto da sua central de ar, sair do seu consultório luxuoso, com secretária bonita, para ir atender o seu Zé, a Dona Maria, a Dona Aparecida, lá no sertão, lá onde carro mal entra. Não querem ir. O paciente está morrendo, saia da sua casa e venha até a clínica, venha até o consultório. E agora se reúnem dizendo que querem o melhor para a saúde. Melhor para a saúde ou melhor para você, meu querido? Por que o Conselho Regional de Medicina, ou por que o Conselho Federal de Medicina nunca se organizou antes para lutar, reivindicar um atendimento no SUS melhor, para reivindicar hospitais equipados? Porque se vocês se organizam, se vocês param o atendimento, como vocês estão fazendo agora, reivindicando melhor condição de trabalho, reivindicando melhor atendimento no SUS, isso acontece. Agora vem hoje aí para a televisão, vem hoje para as ruas, reivindicar melhores condições. Na verdade, vocês estão preocupados com a vinda desses médicos, não é com a qualidade ou porque eles são bons ou ruins, não. Vocês estão preocupados porque aquele paciente que for atendido por esse médico estrangeiro é um paciente que você vai deixar de ganhar o dinheiro dele, porque a sua preocupação é com o dinheiro do paciente. O que você vê no paciente é o dinheiro. E agora querem até mudar a nomenclatura. Eu não sei se você que me assiste agora, você que é dona de casa, você lá do Parque Anhanguera, do Santa Lúcia, da Vila Ipiranga, você lá da Vila Redenção, você que mora em bairro, você distante, você que é dona de casa, você que é pai de família, você sabia que agora querem mudar a nomenclatura de paciente para cliente? Porque fala que paciente é aquele que espera e nunca é atendido. Então é melhor esquecer essa expressão de paciente e ser atendido agora como cliente. É isso que você é isso que eu sou para os médicos. Um cliente, uma fonte de renda, o que olha para mim quando me vê é dinheiro. Essa é uma visão particular minha. E eu quero novamente, eu quero frisar aqui no meu programa, de que eu não sou contra e nem a favor a vida de médico seja o quê? O que eu estou comentando é de que essas manifestações poderiam ser feitas também, reivindicando um melhor atendimento no SUS. É isso que reivindica. Agora, eu tenho certeza que aquele usuário que não tem plano de saúde, porque até os planos de saúde hoje, você leva aí 3, 4 meses para ser atendido. Você paga um plano de saúde caro para ser atendido com 3, 4 meses. Está quase a mesma coisa do SUS, que na verdade o SUS também é um plano de saúde, que quem paga é o governo. E eu tenho certeza de que o paciente, ele prefere ser atendido por um médico cubano, ele prefere ser atendido por um médico boliviano, do que passar um ano na fila de espera para ser atendido por um médico brasileiro. Você que está na sua casa agora me assistindo, você prefere passar um ano para ser atendido numa consulta, ou você prefere ser atendido por um médico boliviano? Eis o questionamento. E assim aconteceu também com a psicanálise. O paciente, Freud percebeu tudo isso no paciente.
E ele começou a humanizar. Falam que Freud era muito duro, Freud era grosso, Freud não tinha amor com ninguém. Mas não é verdade. A prova do amor de Freud pelo ser humano foi a invenção da psicanálise e ouvir a sua mente. A psicanálise, ela lhe deu som. A psicanálise, ela lhe deu voz. E eu vou chamar agora um pequeno intervalo comercial e voltamos já já com mais programa No Divã. No Divã. O programa No Divã hoje, ele está aqui na cidade de Estreito, onde a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão, ela está abrindo mais um polo de formação, né? E o programa de hoje, nós estamos falando sobre a psicanálise, né? A importância da psicanálise, a necessidade de fazer análise. Todo homem, ele tem necessidade de ser escutado, de ser ouvido. E essa sociedade moderna, essa sociedade pós-moderna, ela já não mais escuta o homem. E nós precisamos ter alguém para conversar, alguém que nos oriente. E a psicanálise, ela é a cura pela escuta, a cura pela fala, é a escuta analítica, como nós falamos. E aqui no Estreito, a gente está abrindo mais uma turma, né? Nós já temos turmas em alguns lugares aqui do Maranhão e também do estado do Pará. E abrindo aqui, como eu já falei, mais uma turma. Nós estamos aqui com uma turma boa. E daqui a pouco, daqui a 2 anos, nós vamos ter aí mais uma quantidade de profissionais atuando, tanto aqui na cidade de Estreito, como em outras cidades, né? Porque o diploma emitido pela Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão, ele tem validade em todo o estado, em todo o território nacional, né? Em toda a federação. E o programa No Divã está trazendo hoje aqui a abertura de mais um polo. E a gente vai dar uma conversada com alguns alunos aqui, né? Vamos lá? E a formação do psicanalista, ela é extremamente importante para essa sociedade. A sociedade, ela está cada vez mais egoísta e isolada. E é preciso que o homem se encontre consigo mesmo, para que ele possa ser feliz, para que ele possa conseguir gozar e de tudo que a vida tem a lhe oferecer. E ainda aqui na cidade do Estreito, abrindo uma turma nova, nós estamos aqui com uma aluna, né, uma acadêmica que começou agora o curso. E eu gostaria de perguntar para você, minha querida, qual a sua expectativa em relação ao curso? Muito boa, né? Eu tenho gostado muito, me identifiquei, me achei no curso, né? Espero aprender muito e colocar em prática. Por que psicanálise? Porque eu gosto dessa área. Eu queria fazer psicologia, né? Mas me identifiquei com o curso. Essa já é a sua segunda aula, né? Hoje você está estudando Teoria Psicanalítica 1. Da primeira aula e dessa segunda aula, o que você está achando? Muito bom, gostei muito. Identificou? Me identifiquei. Vai até o final. Com certeza. Com mais um aluno aqui, né? Um aluno, professor Wagner, que já é um profissional de educação física, já é um profissional qualificado, habilitado, e que hoje começa aí mais uma etapa da sua vida, a formação em psicanálise clínica. Professor, começando hoje uma nova jornada, né? É um aprendizado, né, para a vida, né? E a gente, pelo menos eu estou tentando associar aí o corpo, né, a mente, tentar preencher algumas lacunas, conhecimento que a educação física deixa, e tentar entrar numa área, para mim não muito nova, né, mas já tentar me aprofundar na área para justamente poder trabalhar e ajudar algumas pessoas que a gente já vem fazendo trabalho com o corpo, tentar ajudar e complementar com o trabalho da mente. Agora, professor, por que psicanálise? A questão porque sempre observei, né, observo alguns comportamentos que a própria pessoa, né, o próprio aluno, meu próprio aluno, mesmo a gente não consegue explicar o porquê de onde vem. E na psicanálise a gente consegue entrar no inconsciente nessa parte, né, tentar trazer, né, tentar conhecer através da análise justamente esses comportamentos, de onde eles estão vindo e o porquê. A formação do psicanalista, ela é muito importante, independente da área que a pessoa atua e da sua área de formação. Para formar em psicanálise clínica, você precisa ter curso superior.
É uma das exigências que a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão estabelece para quem queira cursar. E aqui no Polo de Estreito, nós temos aqui um grupo de pastores que estão formando, que além do conhecimento teológico, de conhecimento de Deus, também agora preocupado em conhecer a psique humana, né? Atender a igreja, atender as ovelhas, porque cuidar de pessoas é muito complicado. Nós precisamos de recurso e nós precisamos de ferramenta para poder atender o povo, né? Atender o povo de Deus. E aqui nós estamos com um grupo de pastores que mora aqui no Estreito, que nós vamos conversar agora. Pastores, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo jóia. Estudando psicanálise. É um curso que nós acreditamos que só pode acrescentar ao ministério pastoral, por isso estamos aqui fazendo esse curso, que estamos percebendo é muito proveitoso para o nosso ministério. A gente observa, pastor, que as pessoas elas estão cada vez mais doentes, né? Dentro e fora da igreja. O ser humano é ser humano independente de onde esteja. A psicanálise ela pode lhe auxiliar no atendimento na igreja? Acredito que sim. A própria Bíblia orienta que o verdadeiro cristão ele deve ser uma pessoa que tem que procurar o conhecimento, procurar o estudo, acima de tudo o estudo bíblico, espiritual, mas também o estudo secular, ele só tem a acrescentar. Por isso é que nós acreditamos que a psicanálise pode nos ajudar a entender, a compreender melhor as pessoas e, posteriormente, ajudá-las em suas necessidades. Agora, Lucas, né, ele era médico, né? Ele era pintor e era médico. E falando aqui com o nosso outro pastor, que também é aluno nosso, é importante aliar a igreja, eu não vou falar nem religião, é aliar o povo de Deus à ciência. Com certeza, porque em dado momento a gente percebe que a ciência ela ajuda, principalmente no tocante à psicanálise, a compreender as situações que ocorrem com as pessoas no tocante aos reflexos mentais, que também nos ajudará a ajudar essas pessoas com a orientação espiritual. E eu vou perguntar aqui para um outro pastor, nós estamos aqui, se puder abrir a imagem para pegar o grupo todo, né? São pastores que moram aqui no Estreito, que vão fazer atendimento. Eu acredito que quando terminarem a sua formação, hoje é a segunda aula do curso de psicanálise clínica, a psicanálise ela não choca com religião nenhuma, porque é o estudo da psique humana, do comportamento humano. E eu vou perguntar para o pastor aqui, o aluno nosso, quando terminar o curso, o senhor pretende atuar? Pretendo continuar atuando, na verdade, né? Porque, na verdade, o Ministério Pastoral tem essa missão. Por isso que eu estou aqui buscando um curso que melhore isso, um curso que me capacite, que até me credencie a fazer isso, porque, na verdade, não podemos ajudar pessoas se nós não entendermos. Então, eu estou aqui buscando entender melhor o ser humano para que a luz da Bíblia possa ajudá-los ainda mais. E eu acredito, pastor, que a diferença de um psicanalista que ame a Deus do que um psicanalista que não ama. Porque nós temos psicanalistas de todas as formas. Nós temos psicanalistas que são ateus. Você acredita que um psicanalista que é cristão seja diferente de um psicanalista que não seja? Totalmente, porque o ser humano veio de Deus. Ele é oriundo de Deus. Ele recebeu um sopro de vida de Deus. Então, conhecendo a Deus e conhecendo a Deus, temos melhor condição de entender o ser humano e ajudá-lo à luz de Deus. Vai olhar o indivíduo não mais como um paciente, mas como uma criatura que precisa de cura, né, pastor? Precisa de cura, e essa cura vem de Deus, e a psicanálise pode nos ajudar a entender essas questões. Então, sendo assim, pastor, a gente acaba se tornando um instrumento de Deus para cuidar das pessoas. Com certeza. O ser humano, como o pastor Gerson já tem falado aqui, ele vem de Deus, Deus soprou no ser humano. E hoje na aula eu pude perceber uma coisa importante, que é a questão da mente. E a Bíblia ela tem muitas referências que manda que a gente pede que a gente possa observar isso. Por exemplo, Filipenses 4:8, ele diz: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Porque pessoas que pensam só no mal, em matar, em roubar, em destruir, como é a função
do arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, eles vão obedecer essas vozes. Mas aqueles que buscam em Deus, que é a origem do ser humano, eles vão ter uma vida melhor e vão poder ajudar outras pessoas a se centralizar naquilo que é de melhor para a sociedade, que é viver bem, viver com a consciência tranquila. E na verdade é vida em abundância, né? Vida em abundância. Em todo sentido, físico e mental. Estamos aqui com o Padre Elmi, que é aluno também aqui do Estreito da formação em psicanálise clínica. E, Padre, a formação em... eu sei que a formação de um padre ela é bem completa, né? Eu falo isso porque eu fui seminarista também, eu fui lá do Mosteiro de Olinda, né, dos beneditinos, onde tem uma formação bem rígida e bem acentuada. Mas, apesar de toda a formação que temos, que os nossos clérigos, que os nossos padres têm, é importante também ter esse domínio, esse conhecimento da saúde mental. Com certeza, só vem somar, né? Porque nós já fazemos no curso de filosofia nosso, nós temos diversas cadeiras de psicologia, inclusive estudamos a psicologia da personalidade, né? Meu professor foi até o João Moana, falecido hoje, né? Mas, no entanto, né, a gente tem necessidade de conhecer ainda mais o ser humano, e a psicanálise traz essa complementariedade que a gente vai precisar para entender as pessoas que são atendidas por nós. Padre, o homem não é só corpo, né? Exatamente, né? O homem não é só corpo, né? Tem a mente, tem a parte espiritual, né? E os atendimentos espirituais, muitas vezes, né, a gente percebe que há necessidade de uma intervenção mais profissional para ajudar a pessoa a superar certos traumas, certos... No Divã. Bom dia para você que está em casa assistindo nosso programa No Divã, quadro Bem-Estar e Saúde. Eu sou o professor Wagner Santos. Estaremos aqui abordando alguns assuntos sobre atividade física, dentre elas a Academia da Saúde. Estarei falando com o professor Marcos, um dos responsáveis aqui do projeto. Bem, como a atividade física é uma utilidade que está em alta, podemos falar assim, pela mídia, né? Pelas pessoas que estão praticando. Hoje Imperatriz é um polo aí de várias academias, de faculdades, enfim, pós-graduações. Físicas são inúmeros, né? Nós já sabemos aí, vemos na mídia, vemos através das academias, que hoje em Imperatriz temos aproximadamente 40 academias de ginástica, com várias modalidades, enfim. Nós estaremos aqui abordando hoje como funciona a Academia da Saúde, aqui no Polo da Beira Rio, que é um projeto do Ministério da Saúde, em convênio com a Prefeitura Municipal. Nós podemos ver como funciona a estrutura da Academia da Saúde. Local para alongamento, um local para fazer abdominal, fazer até treinamento funcional ali de escalada, como aquele rapaz está fazendo. Enfim, aqui na Beira Rio, nós temos um local amplo para fazer uma caminhada, fazer uma atividade de esporte, como quadras poliesportivas, trazer a criançada para fazer brincadeira, enfim. Nós vamos conversar agora com o professor Marcos, um dos responsáveis aqui pela Academia da Saúde, espaço aqui da Beira Rio. Professor Marcos, essa é uma iniciativa do Ministério da Saúde, né, em convênio com a Prefeitura. É um projeto de grande utilidade para a cidade. Você, como professor mestre, indo para o seu doutorado agora, um dos responsáveis. Eu gostaria de saber, professor, como que é o funcionamento e como que a pessoa interessada poderia fazer para estar participando desse projeto aqui. Olá, Wagner. Na verdade, a nossa academia funciona de forma multidisciplinar. E o acesso dela é livre a qualquer praticante que tenha um interesse e tenha disposição de sair da sua casa para participar de algum grupo, de alguma atividade física. Nós temos, encabeçando esse trabalho, nós temos nutricionistas, temos educadores físicos, temos fisioterapeutas e demais profissionais da saúde que eventualmente prestam auxílio para a gente nesse trabalho de promover a saúde na cidade de Imperatriz. Professor, qual é o horário de funcionamento aqui? Nosso horário de funcionamento é das 16 horas às 20 horas, mas eventualmente em alguns projetos esse horário pode ser flexível, às vezes pode ter algum projeto aos sábados, isso aí vai depender muito do interesse do público que a gente quer atingir. E essa Academia da Saúde, esse polo tem só aqui na Beira Rio e só aqui na cidade de Imperatriz do Maranhão ou tem outros locais? Não, aqui, o que eu posso falar daqui de Imperatriz que por enquanto está somente aqui na Beira Rio, mas ela tá abrindo outros polos aqui na cidade.
outros polos vão ser abertos em breve, mas por enquanto somente aqui na Beira Rio. Tá ok. Você falou em fisioterapeutas, nutricionistas, né, profissionais de educação física. Eles são acessíveis a qualquer tipo de pessoa? Tem que fazer um cadastro antes em alguma secretaria ou pode vir diretamente para cá? Não. Reforçando, basta ter o interesse do usuário, do cidadão, basta comparecer à academia. Não precisa marcar, não precisa enfrentar fila, basta se dispor a vir participar, a vir fazer atividade física. Com certeza a gente vai encontrar uma atividade física adequada para cada pessoa, para cada situação e cada necessidade específica de cada pessoa. Pois bem, professor Marcos, muito obrigado. Com certeza a gente vai estar precisando de você em outros auxílios aí, em outras situações, com dúvidas, né, convidando você a participar do nosso programa também. O professor Marcos, que terminou o mestrado agora, está indo para o seu doutorado, se Deus permitir. Será de grande valia para a gente ter você como participante do nosso programa. Desde já te agradeço, tá ok, pela participação, pela companhia no trabalho. E quero deixar aqui, você fica à vontade para falar e fazer um convite à população para vir participar aí do nosso projeto aí da nossa Academia da Saúde. Ok, eu que agradeço o apoio do Wagner. E a atividade física, estão todos convidados, tá? Estaremos aqui de braços abertos para receber quem quiser participar de algum grupo ou quiser vir para conhecer, a academia está de portas abertas para recebê-los. Falando aqui da Academia da Saúde, aqui na Beira Rio, você que tiver a fim de participar, tiver necessitado, tiver com algum problema de saúde, procurar um nutricionista, fisioterapeuta, um profissional de educação física, fique à vontade, venha, o professor Marcos já fez o convite. Eles estarão aqui para lhe atender e servir naquilo que for possível. Eu quero convidar você para assistir o próximo programa do Bem-Estar e Saúde aqui no Divã com o profissional de educação física Wagner Santos. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade do programa, o momento, para mandar um forte abraço para todos que estão nos assistindo, nos vendo, as pessoas que sempre nos param na rua, e a cada dia a audiência do nosso programa ela tem crescido mais. E eu gostaria de mandar um forte abraço pro seu Toinho, lá do Mercadinho, né? Seu Toinho, que todo sábado assiste o programa no Divã, juntamente com a sua esposa e os seus filhos, o Alan, o César, né? Eles que têm uma empresa de van, que fazem linha de Imperatriz para Balsas, né? Estão viajando aí, são pessoas que eu conheço, são pessoas de uma índole muito boa, são pessoas honestas, pessoas trabalhadeiras, né? Pessoas que gostam de família, que prezam pela qualidade da família e que assistem o programa no Divã e sempre pede para que eu mande um abraço aqui, e eu estou aproveitando o programa para estar mandando um abraço para todos vocês que nos assistem. Eu gostaria também de estar mandando um abraço para a dona Caçula, lá da Rua Maranhão, lá do centro, e que também me assiste sempre que pode, e também para sua filha Raquel, lá da Vila Nova, que sempre que pode também está ligado aqui no programa no Divã, programa que é feito especialmente para você. E eu gostaria de aproveitar o momento e novamente estar falando aqui do meu livro Pais Ausentes, Filhos Online. Você sabe o que seu filho faz na internet? Você já observou o comportamento do teu filho na internet? Como eu comentei no bloco anterior, eu assisti essa semana que passou o programa Gabi Quase Proibida, onde ela entrevistava a Lola, uma garota de programa que perdeu a virgindade, né, e iniciou a sua vida sexual aos 11 anos com um homem de 30, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí se caracteriza um estupro. Então eu preferia nem falar que ela iniciou a vida sexual aos 11, eu preferia falar que ela foi estuprada aos 11 anos de idade. E você pode perguntar o que tem a ver a entrevista da Gabi
com o livro Pais Ausentes? Porque a Lula, a Gabriela, a moça que deu entrevista, ela falou de que ela iniciou pela internet. Ela ia para a sala de bate-papo, e nessas salas de bate-papo elas fedem a sexo. O ar, o clima nessas salas de bate-papo é sexo. E ela falou que ela entrava nessas salas de bate-papo e conhecia pessoas mais velhas e marcou para conhecer e ter a sua primeira relação sexual com um homem de 30 anos pela internet. E depois ela comentou de que todas as suas relações, todos os homens que ela conheceu, todas as pessoas que ela se envolveu, foram todos de salas de bate-papo. E a Gabi perguntava, e sua família? Sua mãe não ligava para isso? Ela disse, não, minha mãe até tentava, mas ela não sabia como, não orientava. Pais ausentes, filhos online, fala disso. Pais ausentes, filhos online, ele tenta te ajudar, ele tenta te orientar. É um livro que tem chegado no Brasil inteiro, graças a Deus. O livro tem atingido muitas famílias. Se você colocar aí no Google Pais Ausentes, Filhos Online, você vai ver como o livro chega em tantas casas, tantos comentários de famílias que leram meu livro e tiveram, né, a sua vida arrumada, a sua vida melhorada. Eu lembro que eu estava outro dia, né, ministrando uma palestra em um determinado ambiente, e quando eu ministro palestra em alguns ambientes, né, a palestra ela é enriquecida com muitos vídeos. Eu mostro no Data Show o que eu não posso mostrar no livro. E eu lembro que no final da palestra as pessoas sempre vêm conversar comigo. Né, eu, graças a Deus, eu encerrei o ano de 2012 falando para mais de 100 mil pessoas. Você já pensou você falar em um ano para 100 mil pessoas? Isso só de palestra, sem falar em entrevistas de televisão, jornais, sem falar nas revistas que eu escrevo. E mais de 100 mil pessoas. Esse ano eu ainda estou contando, né, quantas palestras já foi atingido. Por exemplo, agora, dia 31 agora, eu estarei na cidade de Augustinópolis falando para a Secretaria de Educação do município. Eles me contrataram, pagaram o cachê, né, eu cobro para ministrar palestras. Algumas eu não cobro, por exemplo, ministrar palestra em escola pública eu não cobro. Ministrar palestra em escola particular eu cobro. Ministrar palestra para prefeituras eu cobro. Aonde gera dinheiro ali, eu cobro. Aonde há algo que não movimenta dinheiro, eu não cobro. É minha contribuição. E eu fui convidado para ministrar uma palestra agora pela Secretaria de Educação de Augustinópolis. Eu vou estar falando sobre saúde emocional e saúde mental para os professores do município. Lá o público são um pouco mais de 200 pessoas. Então, cada palestra é 200 pessoas, é 300. Tem palestras aí que tem 400 pessoas, 500 pessoas. Então, é muita gente ouvindo falar de vários, não só de pais ausentes, filhos online, mas de diversos temas. Augustinópolis, eu vou falar da saúde mental e da saúde emocional do professor. O professor cansado, ele não rende em sala de aula. Professor cansado emocionalmente, ele não rende em sala de aula. Eu estou falando isso porque, além de psicanalista, eu sou pedagogo. Eu tenho formação em pedagogia e tenho especialização em docência superior. Eu tenho especialização em psicopedagogia e tenho especialização também em tecnologia educacional. Além de psicanalista clínico. E a gente faz uma abordagem do professor, que para entender o professor, só sendo um professor, talvez essa seja a minha facilidade de saber como é que funciona a cabeça do professor, porque eu também sou um professor. E pais ausentes, ele tenta orientar a família. Ele tenta orientar a família de como eles devem estar procedendo, de como ele pode estar cuidando do filho, cuidando da família. E o livro ele é vendido, né? O endereço está passando aqui agora, você está vendo aqui, ó, o endereço passando aqui, www.loja.sbpma.org.
Você também pode estar comprando diretamente no meu site www.professorivan.com.br. Você também pode estar comprando pelo telefone. Você pode ligar no meu celular particular. O meu celular está passando o número aqui agora. O código de área é 99. O telefone é 8115-8310 para quem tem TIM. Para quem tem Vivo, o telefone é 9192-4399. E eu quero aproveitar e falar para você que mandou mensagem semana passada para mim, no sorteio do livro, na promoção do livro. Sábado passado eu sorteei um livro para quem mandasse o primeiro SMS. Mas como foram muitos, eu mandei para mais de um. Na verdade, eu mandei aí 5 livros. Se você não recebeu o livro na sua casa, porque o livro é terceirizado, eu peço para algumas pessoas irem entregar. E algumas pessoas me reportaram, me devolveram o livro, falando de que não encontraram o endereço. Então, se você recebeu, se você mandou SMS e recebeu uma resposta minha por mensagem, se você me mandou o SMS e eu te respondi por mensagem, você foi o sorteado. Então, se eu te respondi, por favor, manda novamente para mim uma mensagem com o teu endereço novamente para que eu possa estar mandando o livro. Mas somente aquelas pessoas que já mandaram mensagem foram sorteadas semana passada. Nós eu quero mandar o livro na sua casa, e caso a pessoa não consiga encontrar o seu endereço, eu posso estar deixando o livro na televisão, aqui na Rede TV, que fica na Superquadra, e você pode estar passando aqui na emissora para estar pegando o livro aqui no nosso atendimento aqui, que fica na recepção da televisão. Mas você me manda, que eu faço com que esse livro chegue nas suas mãos. E eu vou chamar uma outra matéria falando ainda sobre a psicanálise, e voltamos já já com mais psicanálise no meu divã. Análise com a psicologia, entenda-se como a ciência da alma. Pode ser, não sei, tá? O que tu acha que é? Não, eu não sei se. Não sabe? Se não souber, pode dizer não sei, não tem problema. Na realidade, eu não tenho muito. Eu acho que é uma ajuda para que se elabore melhor o problema de cada um. Deixa eu até pensar o que é psicanálise. Eu acho que deve estar dentro de uma análise dentro da saúde mental, né? Sinceramente, eu não gosto muito de psicanálise. Não me identifico com psicanálise. Como não me identifico, não sei muito explicar o que é psicanálise. Avaliação da mente, avaliação psicológica, né? O estudo do comportamento, eu acho. Acho que é o estudo do comportamento. Análise. O programa No Divã, ele tem esse desejo, essa intenção de falar ao seu coração. Como eu queria, meu querido, como eu gostaria profundamente de falar ao teu coração, como eu gostaria profundamente de que minha voz ela conseguisse te acalmar, de que o programa conseguisse fazer com que você percebesse de que você não está só, de que você não é um caso perdido. No meu consultório, lá na clínica, eu atendo diversos pacientes e
A reclamação que eu tenho, a maior parte das reclamações é a sensação de isolamento, de solidão. As pessoas estão muito só. A gente fica até se questionando depois o que está acontecendo com o ser humano para ele estar tão só. O que está acontecendo com o ser humano para ele estar se fechando, se prendendo. O ser humano está preso. Ele está preso. Se para você que está me assistindo agora, para você que está sentindo agora aqui nessa região do seu estômago aqui, uma sensação de aperto, você está ofegante, cansado, você tem a sensação de que o teu coração está acelerado, você tem a impressão de que eu acho que eu vou morrer, eu estou com falta de ar, meu coração está batendo mais rápido. Se você agora está me assistindo e você tem essa sensação, eu peço que você, se você está sentado numa cadeira, se você está sentado num sofá, ou não sei aonde, eu gostaria que você sentasse. Eu vou tentar fazer com você agora uma técnica de relaxamento. Você que está em casa agora, você pode relaxar um pouco mais. Você coloca os seus pés, apoia a planta dos seus pés no chão, se senta, encosta suas costas ou no sofá ou na cadeira, ou sentado no chão, se encosta em alguma coisa, sente os teus pés no chão, olha para mim agora, escuta a minha voz, Quanto mais você me escuta, mais relaxado você vai ficando. Quanto mais você me escuta, mais relaxado você vai ficando. Quanto mais barulho aí onde você está, mais relaxado você fica. Mais relaxado você fica. Se você puder agora, feche seus olhos, escuta só a minha voz, escuta só a minha voz. Feche seus olhos, faça essa experiência, veja o resultado, como ele é diferente, como o resultado é bom para você. Feche seus olhos, escuta só a minha voz, só a minha voz. Eu vou contar de 1 até 3. Quando chegar no 3, você vai ficar relaxado, completamente relaxado. 1, relaxando, os olhos fechados, completamente relaxado. 2, relaxando. 3, relaxando. O teu corpo agora vai ficar relaxado. A sua mente agora começa a trabalhar em harmonia com o teu corpo. Para você que não fechou o olho, que está de olho aberto, eu vou contar até 3 e você vai relaxar. 1, relaxando. 2, relaxando. 3. Eu vou contar de 1 até 3 de novo. Quando chegar no 3, voltando 3, 2, 1. Quando chegar no 1, de 3 para 1, você vai abrir seu olho. Se você já está com o olho aberto, vai ter uma sensação de bem-estar, de tranquilidade. Você vai estar com a sua aceleração um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. E você agora vai ter uma sensação de bem-estar quando chegar no 1. Eu vou contar de 3 até 1. Quando chegar no 1, todo o teu corpo vai estar funcionando perfeitamente. Você vai abrir o olho, suas mãos, seus pés, os seus batimentos do coração, a sua respiração vai estar bem calma e uma sensação muito boa de bem-estar. E durante todo o dia de hoje, de sábado, amanhã ou domingo, você vai ter uma sensação muito agradável. Para você que tem dificuldade para dormir, hoje você vai dormir bem. Quando chegar à noite, você vai dormir tranquilo. Se você toma remédio para dormir, você não vai precisar tomar remédio para dormir hoje à noite. Quando chegar no 1, você vai voltar com todo o seu organismo funcionando. 3, voltando, sensação de bem-estar, prazer. 2,
Sensação agradável 1. Se você teve essa experiência agora, eu gostaria que você mandasse agora um SMS para mim, agora, para que eu possa postar no próximo programa. Se você conseguiu relaxar, se você se sentiu melhor, eu gostaria de publicar aqui no meu programa. Isso que eu fiz agora é um pequeno teste de relaxamento que eu faço na clínica. Ela dura em média de 50 minutos. Aqui eu fiz em 5, porque o programa, você sabe, tempo é ouro. Tempo de televisão é muito caro, então a gente não tem como ficar 1 hora fazendo uma técnica de relaxamento. O programa tem que correr. Mas se você sentiu melhor, se você teve uma sensação de tranquilidade, de paz, de calma, eu gostaria de lhe ouvir. Mande agora aqui para esse telefone 99, o código, a operadora tinha 8115-8310, para quem está em vivo é 9192-4399. Me manda agora, que no próximo programa eu vou ler o seu SMS contando a sua experiência, tá bom? E por aqui eu finalizo o meu programa no Divã, mandando um abraço, um alô para todos aqueles que me assistem, para todos aqueles que me escutam, desejando contar com a sua audiência no próximo programa. Lembrando que esse mês o programa no Divã completa 1 ano de existência. Nós estamos aí com 48 programas no ar. Graças a Deus, para a psicanálise isso é uma grande conquista. Para nós aqui de Imperatriz, que a gente nunca ouviu falar de psicanalista, de psicanálise, os que tem, se tem, fica escondido, fica cada um no seu casulo, não se expõe, e a gente chega aí e coloca na cara na televisão, mostrando de que nós queremos lhe ouvir e de que nós queremos o melhor para a sua saúde mental e para a sua saúde emocional. Meu querido, um forte abraço a você, a sua família, a sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus, e nosso encontro está marcado, se Deus quiser, no próximo sábado, às 10 da manhã até às 11. Um abraço e um bom final de semana a todos.